Bom, então entenderam, queridos, a respeito dessas duas propriedades da Bíblia? Ela não contém erros, tá? Erros doutrinários nós estamos falando, e de ensino, né? E ela é infalível, e muitas, centenas, e alguns dizem que até milhares de profecias, né, que há na Bíblia, todas elas se cumpriram naquilo, lógico, que elas se proporam, né? Algumas outras vão se cumprir, só estão mesmo esperando a ocasião, como por exemplo o livro de Apocalipse, né, que é um tom profético, escatológico e profético, uma profecia para os últimos dias da humanidade. Então, tranquilo, posso prosseguir daqui? Pode ser? Beleza? Então vamos lá. Gostaria que vocês abrissem comigo. Aliás, eu não cheguei a falar do Salmo 22, né, que é onde caiu aqui a nossa primeira conexão. O Salmo 22 vai mostrar, por exemplo, entre outros salmos, o que Jesus passou na cruz do Calvário, tá? Só para falar sobre profecias, né, que se cumprem, descrições perfeitas, detalhadas, e elas se cumprem assim, ó, séculos depois. Então a gente não está falando de alguém que fez uma leitura de um mundo naquela época e falou um pouquinho depois, né? Como por exemplo hoje, alguém pode fazer uma leitura, um bom sociólogo faz isso, né? Uma leitura do que vai ser daqui 3 anos, 5 anos, a sociedade mundial e tudo mais, né? Para que caminho que ela vai andar. Então um sociólogo faz isso. Mas estamos falando aqui de profecias exatas, profecias que vão falar o que vai acontecer, né? Uns 100 anos para frente, 200 anos para frente, 1000 anos para frente, tá? Por exemplo, Gênesis 3 e 15, né? Que a gente chama do primeiro evangelho, que é onde fala a respeito do Salvador, do Messias. Próprio Deus é que fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, referindo-se a Jesus na cruz do Calvário. Então a gente está falando de profecias assim que falam de centenas, né, ou milhares de anos para frente, e são exatas e se cumprem, como é o Salmo 22, por exemplo. Depois vocês leem aí ele na íntegra, tá? Mas vou aqui somente ler algumas passagens para vocês perceberem aqui. Ó, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Olha só, irmão, que coisa interessante. A gente lembra logo da fala de Jesus na cruz do Calvário, né? Verso 16, olha só, e 18, 16, 17 e 18, do Salmo 22. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica. Olha uma profecia exata do ato, né, da crucificação de Jesus. E essa é uma profecia de Davi. Davi escreve, né, 1000 anos antes, 1000 anos, amados, nós estamos falando de 1000 anos antes disso acontecer, aproximadamente 1000 anos, né? Tudo bem, queridos? Vamos lá para o livro, ou para a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Eu gostaria, amados, que vocês pegassem a Bíblia comigo, anotassem, tá bom? Vamos lá, percebo que alguns irmãos sumiram aí, não sei o que aconteceu. Arrebatamento? Aos pouquinhos. Eu não sei se é a câmera que não está pegando, só estou vendo os 2 varões aí. Pelo menos sobrou 2 comigo aqui, né? Ficamos na terra, os outros foram arrebatados aí, Jesus. Não, vocês 2 eu estou vendo. Quero saber dos outros alunos, o que aconteceu aí, meu Jesus. Eles me abandonaram. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Alguém ali está no zap, ô meu pai. Vamos lá, Senhor, vou tirar 2 pontos. Vamos lá, meus amados. Isso, varão, chegou aí, coisa boa. Vamos lá, pastor. Força, varão, força, fé e foco. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e o verso 17. Vamos lá, meu povo, no ânimo. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Amados, eu vou falar para vocês de 4 funções que a Bíblia tem, tá? 4 funções bíblicas. 4 funções da Bíblia.
Anotem por gentileza, se vocês quiserem, lógico, né? Primeira função da Bíblia, ela é pedagógica. Pedagógica. Isso quer dizer que a Bíblia tem a função de ensinar, tá? Então, primeira função da Bíblia, pedagógica. Ela ensina, né? Segunda função da Bíblia, ela é diagnóstica, ou seja, ela faz uma leitura, né, nossa. Ela traz um diagnóstico, não é o que médico faz? Quando a gente vai se consultar com o médico, né? Ele faz um diagnóstico, ele faz uma leitura nossa. Ó, que coisa para se pensar. Vocês sabem que muitos leem a Bíblia, né? Ou alguns leem a Bíblia, muitos eu nem sei exatamente. Mas alguns leem a Bíblia. E isso deve ser feito, lógico, claro. Só que muitos têm que se deixar ser lido pela Bíblia. Vejam a diferença, amados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro lê a Bíblia. Vai lá e lê, né? Qualquer um pode fazer isso. Agora, alguns não são lidos pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia não faz uma leitura dele. Quando a gente lê a Bíblia, né, ela faz um diagnóstico nosso, uma leitura nossa. Ela nos escaneia, passa um scanner assim, ó, para fazer um diagnóstico, tá? Então, a segunda função da Bíblia, ela é diagnóstica. Terceira função da Bíblia, ela é terapêutica. A Bíblia é terapêutica. Isso quer dizer, ela trata, né? Ela faz uma terapia no sentido de tratar. Ela trata, ela leva a pessoa à cura, né? Torna a pessoa sã. Então a Bíblia tem essa terceira função. E a quarta função da Bíblia, última função da Bíblia, ela é prática, tá? Ou seja, ela leva as pessoas, né, a fazerem o que ela ensina. Ela é prática. Então a gente precisa viver a Bíblia, conhecê-la para praticá-la, né? Essa é a finalidade última da Bíblia. Então, repetindo, a Bíblia tem 4 funções. Pedagógica, ela ensina. Diagnóstica, ela faz uma leitura nossa, diagnóstico nosso. Ela é terapêutica, ela nos trata, nos transforma, né? A imagem e semelhança de Jesus, ela nos torna seres humanos sadios. E ela é prática, ela é aplicável na nossa vida. A Bíblia é para ser praticada, vivida, experienciada nas relações. Tá bom, amados? Então, essas são as 4 funções. Vamos lá ver isso no texto, né? Pedir para vocês abrirem aí 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura aí. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ver se a gente enxerga isso que a gente falou aqui no texto, né? Ó, toda escritura, se refere a toda a Bíblia, né? Toda a escritura divinamente inspirada. A gente vai pegar esse texto depois, inclusive, para falar sobre inspiração. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Olha aqui a função pedagógica. Ensinar, função pedagógica. Para redarguir, né? Essa palavra talvez não seja muito clara. E a gente vai falar sobre as versões da Bíblia. Outra questão aqui que nós vamos tratar nesse estudo. Versões diferentes. Eu não sei qual é a versão que vocês têm aí, mas essa palavra aqui que está para mim, redarguir, amados, na Bíblia de vocês está diferente? Ao invés de redarguir, está corrigir, alguma coisa assim nesse sentido? Não? Me ajudem aí, participem da aula, me ajudem aí a enriquecer aqui o conteúdo. Tá lá, verso 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Ao invés de redarguir, depois da palavra ensinar, ao invés de redarguir, tem outra palavra aí, não? Sim ou não, amados? Tem, Leandro? Tem? Qual é? Então me fale. Qual é a outra palavra? Ao invés de redarguir, está o quê? Oi? Ô, meus amados, se puder chegar próximo da câmera aí, para captar a voz. Corrigir, não é isso? Tá certo, corrigir. Obrigado. Então, olha, corrigir. Isso aqui a gente chama de função diagnóstica, ela corrige.
ela faz a leitura, dá o diagnóstico, né? Terceira função, olha aqui, ó, para corrigir ou para redarguir, não, amados, não é a corrigir, não tô pedindo para vocês verem a palavra seguinte, eu estou falando, se tem uma palavra, deixa eu pegar aqui uma versão para a gente estar comparando, tá? Deixa eu pegar uma versão, pronto, na linguagem de hoje aqui, ó, a gente vai ver sobre versões, deixa eu achar aqui, a corrigir é outra função. Então deixa eu só pegar Timóteo. Será que essa Bíblia tem Timóteo, meu Deus do céu? Tem que ter, né? Tem aqui. Essa aqui é a linguagem de hoje, tá? Bíblia versão, ó. Linguagem de hoje. Então a gente vai falar também dessas questões das versões. Aqui tá da seguinte maneira. Ó. Oi, alguém tá falando alguma coisa aí? Não? Não? Tá bom. Tá, prestem atenção aqui, por gentileza, amados, ó. Porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, repreender o erro. A palavra redarguir, tá? Quer dizer isso, repreender o erro. Tudo bem? Então, é apta, na de vocês, na minha tá redarguir. Isso quer dizer repreender o erro. Então, esse é o sentido, tá? Então, toda a palavra, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, função pedagógica, para corrigir o erro, né? Repreender, no caso o erro, melhor dizendo, repreender o erro, função diagnóstica, a função terapêutica, aí sim vem a palavra corrigir as faltas, né? Que está aqui, ó. Então, proveitosa para redarguir, para corrigir, é a função que a gente chama de terapêutica. A correção bíblica, amados, prestem atenção aqui nessa explicação, a correção bíblica, ela não se refere à punição. A correção de Deus não é punitiva, tá certo? O castigo de Deus não é punitivo, melhor dizendo. O castigo de Deus não é punitivo, né? A gente não fala de disciplina. Ô, o irmão pecou, disciplina nele, né? Aí o que a gente fala que é disciplina? Banco? Põe no banco, né? Se insistir, exclui, tira das atividades da igreja. Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que esse castigo que a gente aplica é disciplina? Eu acredito que não é o que a Bíblia ensina. Depois a gente vai ver Hebreus, por exemplo, né? Capítulo de número 12, vai ver que a disciplina, ela não é punitiva, não é punição, e sim é corretiva, tá? Ela corrige o erro, né? A disciplina é discipular a pessoa, não é castigar na punição, tá? Então a gente precisa entender o que a Bíblia ensina. Muitas vezes nós fazemos errado, porque aprendemos errado, e é por isso que nós estamos estudando, né? Para corrigir, inclusive, algumas coisas que podem estar errado na nossa compreensão e consequentemente na nossa prática, né? A gente fala depois com mais detalhes em outra ocasião a respeito disso. Mas terceira função terapêutica, ela trata, né? E aqui está como corrigir. E a quarta função, amados, ó, para instruir em justiça, verso 17, não sei se vocês estão acompanhando aí, para que o homem de Deus seja perfeito, isso quer dizer maduro, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a finalidade última da Bíblia é fazer com que as pessoas a pratiquem. Mas para praticar, precisa aprender, né? Precisa estar sendo diagnosticada, ou seja, a Bíblia mostra os nossos erros, mas ela não só mostra os nossos erros, ela nos corrige, tá certo? Ela nos endireita, para no final nós praticarmos ela, tá bom? Então essa é a finalidade última. Nós não estudamos apenas para saber, nós estudamos para viver a Bíblia. A Bíblia precisa ser praticada nas relações. Se eu prego, se eu ensino, se eu falo da Bíblia, mas não aplico na minha vida, então a Bíblia ela não está sendo corretamente manuseada, corretamente a gente não está lidando com ela corretamente. Então, ela tem a função de ensinar, e a Bíblia não quer, ela não pretende, né? Deus não quer que a gente faça as coisas sem entendê-las,
Nós precisamos entender o porquê que nós estamos praticando daquela forma, né? A gente pergunta para alguns irmãos, por que você faz isso? Por que você crê assim? Ah, não sei, só sei que é assim. É a teologia do Chicó, né? Teologia do Chicó, não sei, só sei que é assim. Não, amados, nós precisamos aprender o porquê que Deus, né, nos recomenda isso. O porquê que Deus nos ensina assim. Qual é o motivo disso? Qual é a natureza de Deus? Nós precisamos entender o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, por exemplo, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente viver a Bíblia, a gente precisa entender por que nós estamos tendo aquele comportamento. Por que a gente vive assim e não assado? Por que a gente se comporta assim e não assado? Por que eu faço desse jeito e não do outro jeito? Por que eu penso dessa forma e não da outra forma? Então, a Bíblia ela precisa ser entendida, compreendida, e para isso precisa ser estudada. E depois que a gente compreende a Bíblia, a gente precisa agora olhar para a Bíblia e nos ver, ou ver os nossos erros, as nossas misérias, as nossas limitações e os nossos pecados. Nós não estudamos a Bíblia, pregamos a Bíblia para os outros, primeiro para nós. O que diz Tiago capítulo 1, por exemplo, amados? Vamos ler? Tiago capítulo 1, verso 21, melhor dizendo, capítulo 1, verso 21, até o 26. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21. Vamos lá, Tiagão, depois de Hebreus, né? Lá partindo para o finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 21 em diante, ó. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores, olha só, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que coisa interessante. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha que coisa interessante. Então, no finalzinho aqui, o Tiago chama a atenção, por exemplo, para ter um comportamento, né, que não é ter uma língua descontrolada. Ele vai tratar isso aqui depois um pouquinho mais para frente. Mas olha o que Tiago diz, amados, que a gente não pode, nós não podemos, com falsos discursos ou com palavras, né, falar uma coisa e com a vida denunciar outra. Amados, só para vocês entenderem aqui, ó, a importância da versão, isso eu vou falar mais para frente, mas já aproveitando que eu estou com uma versão aqui diferente, eu quero ler com vocês de novo o mesmo texto, só para vocês entenderem, né, como que essas versões diferentes elas vão nos ajudar na compreensão. Tudo bem? Lemos aqui o Tiago, capítulo 1, verso 1 até o 26. Vou ler novamente nessa versão aqui, ó. A Bíblia linguagem de hoje, tá? Então, deixa eu só achar aqui. Escutem, por gentileza, e tentem comparar aí, ó. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu. Tudo isso vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda. Meus irmãos, calma aí. Não, eu estou lendo errado aqui. Me desculpem, tá? É verso 21. Eu estou lá no 16. Viajei agora aqui. Verso de número 21. Vou ler aqui novamente, tá? Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a palavra de Deus que Deus planta em seus corações e que pode salvá-los. Verso 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta palavra, mas ponham em prática o que ela manda. Verso 23.
Porque aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem que olha no espelho e vê como ele é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo se esquece como é. Mas quem examina bem a lei perfeita que dá a liberdade aos homens e continua firme nela, não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E Deus abençoará tudo o que essa pessoa fizer. Olha só, verso 26. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Perceberam, amados? Como é bem mais clara, por exemplo, essa versão aqui, ó, Bíblia em linguagem de hoje. Viram a importância? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui é sobre a importância de viver a Bíblia. Queridos, preste atenção, por gentileza, porque isso para mim é muito importante. A teoria, para mim, ela é importante, ela é fundamental. Mas a gente precisa compreender isso de uma maneira muito clara para a gente sair daqui onde nós estamos e voltar para a nossa casa, para a relação com os nossos parentes, filhos, cônjuges, para voltar lá para o trabalho, para a escola, né? E até mesmo entre os vizinhos, e nós sermos mudados pela palavra. Não adianta estudarmos a palavra de Deus, fazemos curso de teologia, conhecermos as doutrinas. Não adianta tudo isso se nós não formos transformados em um ser humano melhor à imagem e semelhança de Cristo. Então eu preciso ler a palavra, estudar a palavra e ser praticante dela, porque se assim não for, eu vou estar na verdade sendo mais hipócrita, sendo um religioso fariseu, sendo uma pessoa que sabe mas não pratica e é mais culpado do que aquelas que não sabem tanto quanto eu sei. Então, quando nós temos mais conhecimento, nós nos tornamos mais responsáveis, tá certo? Quanto mais a gente compreende da Bíblia e menos pratica, mais juízo eterno nós acumulamos sobre nossa vida. Não é brincadeira isso, não é? Então, assim, para a gente entender, a função última da Bíblia é fazer com que a gente viva os ensinos dela. Tá certo, amados? Não adianta só sentarmos para aprender se nós não nos levantamos para praticar. Então, o desafio é voltar para casa e ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, né? um cunhado melhor, um genro melhor, uma nora melhor, né? Um profissional melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, um obreiro melhor, um cristão melhor, um ser humano melhor. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser transformados pela Bíblia Sagrada, a partir do entendimento. Então estamos compreendendo, a Bíblia ensina isso, nós estudamos. Então agora o desafio é: Espírito Santo, aplica isso na minha vida. Eu quero ser transformado por esta palavra, que é a tua palavra, essa verdade que transforma, que liberta. Aquele que conhece a verdade é liberto por ela, não é? Então a gente precisa entender as funções da Bíblia, que ela, em último propósito dela, é que seja praticada. Então compreendemos, ela ensina, né? Somos corrigidos, transformados por ela, tá certo? Somos tratados, sarados na alma, né? A Bíblia nos torna seres humanos sadios, não egoístas, não descontrolados, né? Não perturbados. Olha só, gente que faz o bem, bondoso, que tem paz, que ama, que é alegre, né? Não é ranzinza, não é bruto, não é mal educado, mas gente feliz, gente de bem com a vida, gente resolvida, sem complexos de inferioridade ou de superioridade, né? Gente que tem domínio próprio, como eu disse, gente que tem equilíbrio, controle, que é manso, tá certo? Gente de Deus. Então, gente de Deus são essas pessoas que têm o fruto do Espírito, a característica, e isso vem pela aplicação da Bíblia na nossa vida. É desafio, né? Você fala assim: eita, André, essa manhã tá pesada, né? Oi, alguém tá falando alguma coisa aí? Quer falar? Quer comentar? Fique à vontade, é que eu não estou escutando direito.
Não? Tá tudo certo? Depois de um discurso duro desse, ninguém quer falar nada não. Queridos, eu quero passar... Sim, amado, eu só vendo a sua boca mexer, não estou ouvindo. Alguém quer falar alguma coisa, né? Comentar? Não? Eu vou seguir aqui então. Vamos embora então, hein? Não? Tá bom, então bora lá. Vamos embora. Eu quero passar para vocês aqui uma divisão, né? Para vocês anotarem aí da Bíblia, tá? Como que ela se divide com mais detalhes, né? Então eu falei da lei, né? Que são 5 livros, né? De Moisés. Lei, 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Então a primeira divisão é lei. A segunda, profetas maiores, de Isaías até Daniel, tá? Profetas maiores, de Isaías a Daniel. Depois vem profetas menores. Então lei, profetas maiores, profetas menores, né, de Isaías, desculpa, os menores são de Oséias a Malaquias. Aí vem chamado livros históricos. Também tem essa categoria de livros históricos. Eles vão de Josué até Esther. São livros que trazem relatos, registros, né, de períodos históricos da nação de Israel. Então, voltando. Lei, 5 livros de Moisés, profetas maiores, de Isaías a Daniel, profetas menores, Oséias a Malaquias, livros históricos, né, de Josué a Esther, livros poéticos, de Jó até Cantares, tá? Então de Jó a Cantares são os livros poéticos. Tem a categoria chamada de evangelhos, que é o que nós estudamos, né? De Mateus a João, que são relatos sobre o ministério, a vida, né? A obra, a natureza de Jesus. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento que é Atos dos Apóstolos. É um livro histórico do Novo Testamento, é a categoria. Nós temos uma categoria chamada de epístolas. Epístolas, no caso, paulinas, tá? Escritas por Paulo, de Romanos até Filemão. Epístolas, amados, são cartas, tá? A escrita Paulo mandou carta, endereçou essas cartas, né, às igrejas, tá certo? As comunidades de fé, né? Nós chamamos de epístolas ou cartas, no caso cartas de Paulo. Mas também tem cartas que a gente chama de cartas gerais, né? Ou epístolas gerais, que é de Hebreus a Judas. Então, de Hebreus até Judas, chamamos de epístolas gerais, tá? E aí vem a última categoria, né, de livros da Bíblia, que é o livro de revelação, que é o Apocalipse, tá bom? Esse livro de revelação que é o de Apocalipse. Então, só para a gente dividir a Bíblia aqui em algumas categorias. Então, perceberam, amados? O livro, a Bíblia não é um livro só, é um conjunto de livros, tem as suas divisões, suas estruturas, suas línguas originais, seus autores diferentes, tá? E a gente vai dar continuidade na próxima aula, né? Se Deus quiser, nós vamos continuar falando, lógico, sobre a Bíblia, mas falando agora sobre inspiração. Então, na próxima aula, pretendo falar com vocês, né? O tempo aqui já está acabando o nosso. Parece que não, mas já estamos aqui há mais de 1 hora falando. E com muito menos o povo já dormiu. Ei, papai amado, abençoa aí esse povo aí, dá energia para eles. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.